Imagine descobrir no dia do seu noivado que a pessoa com quem você vai casar mentia para você sobre o motivo de sempre estar ausente e sempre passar horas e horas fora de casa. Se você descobrisse isso no dia do seu noivado, você casaria? Oi, eu sou a Julie e tá começando mais um relato nesse canal. O dono do relato quis compartilhar essa história com o objetivo de alertar outras pessoas para que não caísse no mesmo erro que ele caiu. Então, vamos lá. Eu conheci a minha esposa quando éramos ainda muito novos. Sabe aqueles relacionamentos que todo mundo olha e fala, esses dois aí vão casar? Então, era exatamente assim. Foram anos juntos. Ela vivia na minha casa, minha mãe tratava ela como filha, minha família inteira apoiava o relacionamento. E eu tinha certeza absoluta de que estava construindo uma vida com a mulher certa. Só que existe uma frase que hoje faz muito sentido para mim. Quando você ama alguém, você encontra desculpas até pro absurdo. Bom, eu nunca ouvi essa frase, mas realmente faz sentido. Em alguns casos, quando a gente gosta muito da pessoa, a gente acaba relevando as coisas absurdas que ela faz. Mas enfim. Os sinais estavam lá desde o começo, mas eu ignorava todos. E a primeira grande bandeira vermelha apareceu na faculdade. Nós dois fazíamos faculdades, mas em instituições diferentes. Um dia eu peguei o celular dela e encontrei fotos íntimas de um cara. Eu lembro da sensação até hoje, o meu estômago gelou. Quando confrontei ela, ela veio com uma história tão absurda que hoje parece piada, mas na época eu acreditei. Vocês não vão acreditar na desculpa que ela deu. Ela disse que um amigo dela estava usando o celular escondido para conversar com esse rapaz, porque ele tinha medo da reação dos pais dele a descobrir a sexualidade dele, por isso que ele tava usando o celular da namorada dele. E ele acreditou, gente, tá vendo? E ele acreditou. Gente, vocês acreditariam numa desculpa esfarrapada dessa? Eu não sei. Eu não vou julgar porque eu não sei. Ela chorou, pediu desculpas, prometeu que aquilo nunca mais aconteceria. Jurou que ia cortar contato com esse amigo e realmente cortou. Mas sabe quando a confiança quebra e nunca mais volta inteira? Foi ali. Só que eu ainda queria acreditar nela. E os sinais vermelhos continuaram. Ela dizia que às vezes passava horas fora porque estava cuidando do filho do primo dela. Só que tinha um detalhe muito estranho. Eu nunca vi essa criança, eu nunca conheci a mãe, eu nunca soube aonde morava e nunca ouvi ninguém da família comentar sobre esse bebê. Nada. E o pior de tudo, vocês não vão acreditar. O primo dela nunca teve filho. Ele só foi descobrir isso no mesmo dia em que pedi ela em noivado. Gente, se vocês descobrem que a pessoa com quem você acabou de pedir noivado mentiu pra você durante todo esse tempo que vocês estavam juntos, vocês ainda iriam seguir com o noivado? Imagina você ajoelhado, fazendo um pedido de casamento e descobrindo que uma história inteira da vida da pessoa simplesmente nunca existiu. Vocês continuariam? Deixa aqui nos comentários, eu fiquei curiosa. Eu tô me colocando aqui nessa situação, eu não sei. Eu acho que na hora, assim, naquele momento eu ia seguir, ia fingir normalidade, mas em casa eu iria conversar e seria capaz até de nem seguir com o relacionamento. Porque assim, se ela mentiu durante todo esse tempo pra ele, quem garante que ela não mentiu sobre outras coisas e quem não garante que ela não vai continuar mentindo? Mesmo assim, eu continuei. Porque quando a pessoa manipula bem, ela faz você se sentir culpado por desconfiar. Eu já ouvi muitos casos assim. Outra coisa que eu comecei a perceber, ela nunca mantinha amizades. As pessoas se afastavam dela aos poucos, sempre. Ela fazia amigos e depois de um tempo todo mundo sumia. E eu nunca entendi o motivo, porque ela nunca explicava direito.
Só dizia que as pessoas eram falsas, invejosas e problemáticas. O problema é sempre do outro, né? O alecrim dourado é sempre o alecrim dourado. E eu acreditava, hoje eu penso que talvez elas só tenham percebido, antes de mim, quem ela realmente era. É, amigo. Nessa época, eu recebi uma oportunidade gigantesca. Trabalhar no Canadá era a minha chance da vida. Carreira, dinheiro, futuro, qualidade de vida. Mas quando eu contei pra ela, ela simplesmente surtou. Disse que não aprenderia o idioma, que não conseguiria viver longe da mãe, que se sentia insegura e depois soltou a frase que praticamente decidiu meu futuro. Se você for, acabou entre nós. Mais uma coisa aqui que eu tô percebendo. Ela disse, ela já enfatizou, ela já determinou que ela não aprenderia o idioma. Ou seja, ela não iria se esforçar para aprender o idioma. Só que assim, se isso aconteceu depois do noivado, seria a chance dele largar ela, já que ele descobriu que ela estava mentindo. E assim, ele não conta, ele não menciona aqui se ele confrontou ela. Então, seria a chance dele largar ela e simplesmente esquecer e viver uma nova vida no Canadá. Já que era a oportunidade da vida dele, né? Seria a oportunidade mesmo dele largar ela. Mas ele estava tão encantado e apaixonado por ela que ele acabou ficando. Eu amava tanto aquela mulher que escolhi ficar. Pouco tempo depois apareceu outra proposta excelente, dessa vez no interior de São Paulo. Nós já estávamos noivos, eu já morava com ela e com a minha sogra. O salário era ótimo, dava para alugar uma casa tranquilamente, dava para começar nossa vida de verdade. Mas ela, mais uma vez, ela não quis ir. Gente, será que ela não tinha um rolo lá na cidade que eles estavam morando? Por isso que ela não estava a fim de ir? É o que eu tô achando. Não sei, mas é o que eu tô achando. Preferia continuar morando com a mãe. Vamos lá. Não sei como era a situação da mãe dela. Ele não menciona como era a saúde da sogra dele, da futura sogra dele. Eu não sei se de repente a mãe dela precisava de alguns cuidados, eu não sei. Pra ela querer ficar, pra ela preferir ficar e dizer que queria ficar perto da mãe, que não queria ficar longe da mãe, aí tá, quer dizer que pra todo canto que... Quer dizer que eles iam ficar enraizados naquela cidade só por causa da mãe dela? Mas aí é outro ponto importante. Ele não menciona se a saúde da mãe dela era debilitada. Ele não menciona, mas eu acho que se fosse ele mencionaria. Hoje eu percebo que toda vez que minha vida tinha chance de crescer, ela arrumava um jeito de me prender. Só que o pior, ainda tem como piorar. O pior ainda está por vir. Rapaz, quando... Meu Deus, vocês não vão acreditar. Deixa eu me ajeitar aqui. Quando decidimos casar, fechamos contrato com um buffet. Festa completa, comida, decoração, salão, tudo parcelado em 10 vezes. O combinado era simples, cada um pagava metade, ou seja, ela pagava a dela e ele pagava metade dele, enfim. Eu entregava a minha parte na mão de quem ele entregava o dinheiro, gente, adivinha. Eu entregava a minha parte na mão dela, porque ela dizia que era mais fácil fazer o pagamento direto com o responsável. Será que nesse tempo não existia Pix? Ele não menciona qual foi o tempo que isso aconteceu, mas enfim. Meses depois ela começou a agir estranho, dizer que o dono do buffet tinha sumido. Vocês já imaginam o andar dessa carruagem, né? Já disse aqui se vocês não já imaginam. Tá, ela dizia que o dono do buffet tinha sumido. Que não respondia mais, que talvez tivesse até aplicado um golpe neles. Eu entrei em desespero, até que resolvi ir atrás pessoalmente. E foi aí que a minha vida virou do avesso. O dono do buffet nunca tinha sumido. Ela é que tinha parado de pagar as parcelas. Ela pegava o dinheiro pra ela. Gente, enquanto sustentava uma mentira gigantesca dizendo que eles tinham sido vítima de golpe. Cara, naquele momento, alguma coisa morreu dentro de mim. Gente, que babado, eu tô chocada. Gente, ela é uma mentirosa compulsiva, mitomaníaca, né?
Será que ela já se enquadra? Gente do céu. Ele teve a oportunidade de ir pro Canadá. Ele já teve a primeira bandeira vermelha, que foi quando ela mentiu. E sequer falou, depois que ele descobriu, né, que o que ela falava era mentira, ele sequer foi questionar ela. Então já era uma oportunidade dele ir pro Canadá e... Calma, vamos lá. Vamos seguir a história. Naquele momento, alguma coisa morreu dentro de mim. Eu percebi que não fazia ideia de quem era a mulher que estava do meu lado. Finalmente, né? Finalmente, eu cancelei o casamento e terminei tudo. Voltei pra casa dos meus pais. E, sinceramente, aquilo deveria ter sido o fim. Ah, não, gente. Ah, não, velho. Olha, presta atenção no que ele falou. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas aí veio o teatro. O choro. Oxi, minha luz mudou sozinha. O choro, as crises, as promessas, os pedidos de perdão. Ela dizia que estava arrependida, que ia fazer terapia, que ia mudar, que me amava. Oh, meu Deus. Mas eu fui forte e não voltei com ela. Mentira, gente. Não foi isso, não. Eu fui fraco. Ai, gente, eu não acredito. Tá me irritando isso. Eu fui fraco, voltei, casei com ela. Gente, vamos dar um atestado de trouxa pra ele? Gente do céu, tivemos filho. Ai, gente, e foi só aí que eu descobri que algumas pessoas não mudam. Elas só aprendem a mentir melhor. Isso significa que vem mais mentira por aqui. Depois de casados, eu comecei a investir pesado na minha carreira. Saía cedo, voltava tarde, trabalhava bastante porque eu tinha um plano muito claro: dar uma boa vida para minha filha, para minha família. Mas ela nunca enxergou dessa forma. Ela reclamava que eu chegava tarde, que eu estava cansado, que eu dormia demais, que eu não dava atenção suficiente. Assim, agora eu vou ficar do lado dela. Realmente, só nesse momento, tá, gente? Eu vou ficar do lado dela. Realmente, quando a pessoa com quem você tá vivendo, o seu cônjuge, se ele começa a trabalhar muito, passar muito tempo fora de casa, acaba que faz falta, realmente, porque você quer ter a presença do seu cônjuge. E ele já enxerga por outro lado, ele já quer dar uma vida boa pra mulher dele, pro filho dele. Ele não falou se era menino ou menina, mas enfim, vou falar filho. Quer dar uma vida melhor pro filho, quer dar uma vida de qualidade, uma vida que não tenha nenhuma preocupação financeira. E acaba que por ele trabalhar muito, ele acaba se ausentando fisicamente lá com eles. Eu só concordo com ela nesse pedacinho, assim, mas eu acredito que não foi nem nesse sentido. Ela só queria reclamar mesmo, mas enfim. Na cabeça dela, eu estava escolhendo o trabalho ao invés dela. Mesmo eu fazendo aquilo justamente por nós. Aí ela resolveu voltar pra faculdade. Não. Ai, não, gente. Respira. Uma faculdade que ela já tinha começado antes e largado, escondido dele. Mais uma vez mentindo. Como ele falou, ela não mudou, ela só aprendeu a mentir melhor. Sim, escondido, porque durante um período ela mentia. Gente, ela é mitomaníaca. Porque durante um período ela mentia pra própria mãe, dizendo que estava indo para as aulas, quando na verdade ficava em casa matando aula. Mais uma mentira que eu descobri muito, muito depois. Enfim, na nova faculdade, porque ela voltou, né? Antigamente ela estava indo, só que ela parou e estava mentindo para a mãe dela dizendo que estava indo, só que ela voltou para a faculdade. Na nova faculdade, ela começou a fazer amizades novas. E aí vieram os barzinhos, as festas, as saídas. Parece até que é uma mulher solteira, né? E isso eu não tô julgando só ela não. O homem também que faz isso. Vive como se fosse solteiro, sendo que ele é casado. Não. Ela começou a chegar em casa 1h. E sabe o mais revoltante? O nosso filho era recém-nascido nessa época.
Enquanto ela estava em bar universitário, eu ficava em casa cuidando do bebê. Gente, eu não tô achando ruim porque por ele ser homem, eu tô achando ruim justamente porque tem muitos moleques que fazem isso. Eles têm tem mulher em casa com filho, com criança e vai pra bar, igual eu já mencionei, vai pra bar beber e vai pra bar curtir com os amigos. Se fosse o homem fazendo isso, eu também ia criticar. E aí a mulher fazendo isso, eu também vou criticar. Eu ficava em casa cuidando do bebê. Eu ainda tentava ser compreensivo. Gente, mas você é muito bobo? Gente, eu acho que ele deve ter amadurecido. Meu amigo, você é muito bobo? Gente. Eu dizia, tudo bem, ela merece se divertir um pouco. Depois, ela merece se divertir um pouco depois de ter só mentido pra você e mais de uma vez, né, pra mãe dela. Ela merece se divertir um pouco, Eu trabalhava o dia inteiro, chegava cansado e ainda cuidava do nosso filho enquanto ela curtia a vida universitária. Ai, gente. Até que apareceu ele. Aparece ele. Um cara da faculdade. Um rapaz que dizia ser filho de empresário rico. Isso daqui tá me cheirando a traição. Vamos lá. E foi aí... bem que eu disse. E foi aí que ela decidiu jogar a nossa família inteira no lixo. Assim como o homem faz, a mulher também faz. Enfim, eu ia estar julgando se fosse ele também. Um dia, ela decidiu que ia fazer... Essa daqui é muito boa, gente. Essa daqui é muito boa. Um dia ela decide que ia fazer trabalho na casa de uma amiga e desapareceu por 4 dias. 4 dias sem voltar pra casa. Nessa altura, eu já sabia... eu já sabia exatamente o que estava acontecendo. Galha, quando ela finalmente voltou... Olha, finalmente ele criou vergonha na cara. Quando ela finalmente voltou, eu já tinha ido embora. Peguei minha filha, saí daquela casa e comecei a me preparar para mudar de cidade. Esse daqui foi macho. Ele pegou a criança, não jogou a criança com a avó, não. Ele pegou a responsabilidade para ele. Só que mesmo depois de tudo, ela continuou mentindo. Mentiu onde estava, mentiu com quem estava e mentiu sobre o que aconteceu. Mas como toda mentira na vida dela, a verdade apareceu depois. E naquele momento eu finalmente entendi uma coisa que talvez alguém precise ouvir hoje. As pessoas manipuladoras não acabam com sua vida uma vez. Elas fazem isso aos poucos. Uma mentira aqui, outra ali, uma culpa colocada em você, um sinal ignorado, uma oportunidade perdida. Até o dia em que você percebe que sacrificou anos da sua vida tentando amar alguém que nunca teve respeito por você. Hoje eu estou bem, mais esperto, mais independente e mais pé no chão. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é: não ignore os sinais, porque às vezes a pessoa mostra exatamente quem ela é. E o problema é que a gente escolhe não enxergar. O que você achou desse relato, gente? Cara, o que você achou desse relato? Assim, eu gostei. Eu gostei do final, que ele finalmente caiu na real. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo relato. E se você tem relato pra me contar, tem um e-mail que vai estar na descrição desse vídeo, que é conteprajulie@gmail.com. Ou é conte pra mim, eu não lembro. Mas tá na descrição do vídeo. Tchau!